E aí, pessoal, a gente está enfrentando aí uma situação meio complicada, que é essa pandemia, e muitos questionamentos têm sido feitos com relação a isso, né? O que eu vim conversar com vocês é especificamente sobre quais são as principais medidas ou quais são as diretrizes que seriam mais adequadas nesse momento. Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Pessoal, a gente está enfrentando aí uma situação muito complicada que é retorno, não retorna, uma discussão bem complicada. Bom, com relação à questão do retorno, a gente enfrenta aí alguns problemas muito sérios, principalmente com relação à questão sanitária. Para você poder ter um retorno adequado, as escolas elas devem adotar algumas medidas que sejam efetivas para poder contornar a questão da possibilidade da transmissão. A principal delas, evidentemente, é a redução do número de alunos em sala de aula, né? A capacidade ela tem que ser reduzida. Geralmente, por exemplo, você tem uma sala de aula aí que comporta 50 alunos, você bota ali uma capacidade de no máximo 20, 25% desse quantitativo, né? Dependendo assim do tamanho da sala também, da distribuição das carteiras, você pode até de repente ter um pouquinho mais, mas o importante é saber que o aluno, ao ir para a escola, ele tem que, primeiro, fazer todo o processo de higienização, desde a sua entrada, chegando na portaria, tendo o tapete higiênico para poder fazer a limpeza do calçado, utilizar o álcool gel na entrada, fazer a aferição da temperatura, né, para poder verificar se ele tem processo febril. E outra coisa que não pode também deixar de ser esquecido é o uso da máscara e o uso do face shield. São dois, né, que é aquela proteção de rosto. São dois elementos base para ser utilizados o tempo todo. Uma outra coisa importante é a higienização constante do material que está sendo utilizado em sala de aula. Uma coisa também que deve ser lembrada é com relação a evitar o contato contínuo dentro da escola, né? A gente sabe que, de um modo geral, a sinestesia faz parte da vida de uma série de alunos, então eles gostam muito do toque, gostam muito do contato, então tem que evitar esse contato, evitar esse toque, para que você não tenha aí, de repente, num descuido desses, aí, uma transmissão utilizando as mãos. É evidente que essas medidas que eu estou apresentando para determinadas instituições é um pouco mais complicado, até por causa não só de questão logística, mas também de questão de investimento. A questão do híbrido também é complicada, porque a escola deveria fazer uma adaptação da aplicação de uma câmera que transmitisse em tempo real a mesma aula que está sendo aplicada em sala de aula para o aluno que está em casa, né? Então isso aí já é um outro problema que é contornável por algumas escolas que têm condições de poder fazer esse tipo de investimento pelo seu aporte financeiro, mas algumas escolas, né, da rede pública, municipal, estadual, não todas, mas algumas, infelizmente não conseguiriam fazer esse tipo de investimento. Mesmo que fizesse, você também tem o perfil do próprio aluno, né? Várias escolas de rede privada têm esse perfil de aluno, e escola da rede municipal estadual também, que é aquele que, por N razões, não teria um equipamento adequado para poder fazer o acompanhamento da aula. A própria internet oferecida em casa também não teria uma banda adequada para poder também fazer o acompanhamento. Então essas questões todas têm que ser analisadas, têm que ser verificadas com muita tranquilidade, para evitar que você tenha favorecimento de um grupo e o prejuízo de outros em detrimento dessa abordagem, tá certo? Então o que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que vocês fizessem lá no bate-papo,
que fizesse aí uma discussão com relação a essa questão. Qual é a visão de vocês? Tentem fazer uma leitura prévia, fazer uma análise aí como é que está o perfil na sua cidade, o perfil no seu estado, e tragam aqui para a gente poder estar fazendo uma discussão bacana e encontrar algumas soluções que possam mitigar esse problema que a gente está enfrentando. Tranquilo? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Breve a gente vai voltar aí também com algumas outras discussões baseadas na parte educacional e também em saúde pública. Forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.